Salmo 68, versículo 6. Nós vamos ler a palavra de Deus. Salmo 68, versículo 6. Eu estou ministrando aí uma série, essa é a terceira mensagem dessa série, voltada para a área da libertação. E eu quero trabalhar com você hoje um tema. Você já recebeu aí um post com o tema, logo pela manhã: rebeldia, a quebra do princípio de autoridade. E eu quero ler esse texto com você, Salmo 68, versículo 6. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos. Diga, liberta os cativos. Dá para ser mais forte, não dá? Vamos lá? Liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Tem uma outra versão que diz que só os rebeldes habitam no deserto. Olhe para mim aqui. Quando a base de autoridade é quebrada, a rebeldia entra. E ela traz consigo a insanidade, o transtorno e a catástrofe. Todo ato de rebeldia revela desequilíbrio espiritual, pois a submissão saudável é a marca da maturidade e da sabedoria. Escute isso. Precisamos aprender com Deus como vencer a rebeldia. Deus não administra e nem negocia com ela. Ele simplesmente a elimina pela raiz. Então, se você perceber sinais de rebeldia em sua vida, corra urgentemente para a presença de Deus e resolva isso imediatamente. Com a rebeldia não se brinca, nem se empurra com a barriga, nem se posterga, deixa para depois. Deus, ele foi imparcial com Lúcifer e a terça parte dos anjos que conspiraram contra ele. Quando se deram conta, aqueles anjos, eles já haviam se tornado demônios. Em todas as áreas da vida, inclusive, gente, na igreja, nós estamos sob alguma forma de liderança. Olhe para mim aqui. E é sadio e inteligente ter um líder. Um lugar onde não tem liderança, os rumos se perdem. E é sadio ter liderança. Estar sob missão de alguém é algo extremamente importante. Ou seja, a submissão é estar sob a missão de alguém. A hierarquia, ela foi criada por Deus, e o mundo espiritual não é anárquico. No mundo espiritual, nem mesmo no inferno. O inferno não vive uma anarquia, sem rumo, sem direção. Há uma direção, há um propósito, há uma linha a seguir. E Jesus, em João capítulo de número 10, ele disse qual é o propósito. Ele disse, lá fazendo uma referência direta ao ladrão e uma referência indireta a Satanás, ele disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito. E há uma submissão até lá. Então, o reino de Deus, muito mais. Deus abomina a rebeldia e tudo o que se assemelha a ela. Quem me ouve diz amém. O que é um rebelde? Alguns pensam que o rebelde é apenas aquele que se levanta abertamente, que divide, que confronta. Porém,
há muitos rebeldes disfarçados que prometem fidelidade à sua liderança, mas na primeira oportunidade murmuram e desobedecem. Eu não estou falando aqui apenas no sentido de igreja, que não, viu gente? Estou falando do princípio de liderança como um todo. Há pessoas que prometem liderança ou obediência à liderança, e quando confrontados, negam, mentem. Sabe por quê? Há algumas outras coisas que caminham lado a lado com a rebeldia, que é a mentira, a dissimulação. Gente, se tem um negócio que me irrita tanto, é a tal da dissimulação. O que é um indivíduo dissimulado? Te dar um exemplo aqui de alguém dissimulado. A pessoa está numa rodinha de gente falando mal de você. De repente, você chega. A pessoa muda o tom, te abraça e fala com você. Que bom que você está aqui, na maior cara de pau. Ou seja, ela sabe fingir, dissimular, assim, com uma facilidade gigantesca. Então a mentira, a dissimulação, a falsidade são práticas comuns do espírito de rebeldia. Diga comigo, espírito de rebeldia. Por exemplo, falando aqui da igreja, o rebelde consegue enganar por muito tempo até mesmo líderes experientes, pois há sobre esse rebelde uma malignidade do espírito de engano. A atuação desse espírito se evidencia como, por exemplo, em expressões assim. Veja se você já ouviu alguma coisa desse tipo, e veja se você talvez não tenha dito alguma coisa mais ou menos parecido com isso. Expressões do tipo assim: se me mandar, é aí que eu não faço mesmo. Se me disser o que é para fazer, eu faço exatamente o contrário. Eu até estava querendo ir, mas porque me chamou, agora eu não vou. Sabe que eu já vi gente aqui na cidade falar isso em relação à igreja. Não, eu já estava até querendo ir na igreja, mas alguém pegou no meu pé falando: você tem que ir, você tem que ir. Agora por capricho eu não vou. Sabe o que é isso? Um espírito de rebeldia. O rebelde, ele faz questão de ser do contra, ainda que aquilo seja prejudicial para ele mesmo. A rebeldia nos leva para a sequidão e a falta de provisão. Sabe o que é isso, querido? A rebeldia faz a pessoa andar em círculos, sem chegar a lugar nenhum. A rebeldia faz com que a pessoa não prospere, não cresça, não evolui, não alcança. O salmista disse que Deus faz. Volte para mim o versículo aí, Salmo 68, versículo 6. O salmista disse que Deus faz o solitário habitar em família e prosperar. Sabe o que é isso? Aqui a linguagem é o seguinte: é de uma pessoa solteira, e que Deus de vez em quando dá para essa pessoa. Coloca o texto aí para mim, Salmo 68, 6. A pessoa está solteira, solitária, e Deus de repente dá para essa família, dá para esse solitário uma família. O que acontece com essa pessoa? Liberta do cativeiro e torna essa pessoa próspera. Então é isso. Agora, algo acontece com uma pessoa que é rebelde. O rebelde, ele não alcança nada disso. Ele vive em uma terra estéril. Não produz. Sabe o que é isso? Não cresce, não amadurece, não conquista, não prospera. E, por favor, não confunda prosperidade do que eu estou dizendo aqui apenas uma referência ao dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Sabe?
O deserto é o caminho que a rebeldia abre, lugar seco, de escassez e de traumas. A rebeldia é uma entidade maligna. A rebeldia, ela procura se instalar em um perfil de gente. Escute isso aqui. Não quer dizer que todo mundo aqui tenha isso, mas prioritariamente, quem me ouve diz amém, para eu ter certeza que você não vai confundir o que eu vou dizer. O espírito de rebeldia, que é uma entidade maligna, ela procura prioritariamente um perfil de gente que, por causa das suas próprias dificuldades e tragédias, tendem a abrir com facilidade o coração para que essa entidade entre e faça morada. Por exemplo, esse espírito de rebeldia procura se instalar por exemplo, em filhos abandonados pelos pais, ou órfãos. Não estou dizendo que todo filho abandonado pelo pai e que todo órfão é rebelde, não é isso que eu estou dizendo, mas que haverá uma insistência maligna em cima dessas pessoas que por si só têm ausência de alguma coisa. O espírito de rebeldia vai procurar se infiltrar em famílias que tiveram pessoas assassinadas, ou que sofreram grandes perdas. Agora escute isso aqui, perceba que há em nosso país um número elevadíssimos de filhos que crescem longe, principalmente da figura paterna, de pais que foram embora. Porque tem uma galera de homem aí, que é muito homem, só na hora, desculpe aqui a expressão que pode caminhar até para o chulo, mas tem uma galera aí que é homem demais só na hora de fazer o filho, mas depois some, vai embora. Há uma leva de gente, uma legião de filhos em nossa nação sem pais, que os pais simplesmente foram embora. E esses meninos, uma boa parte, não digo todos, mas uma boa parte, crescem revoltados, sem a leitura ou a educação da figura direta, da figura paterna, do pai. Crianças que crescem longe da figura paterna, na vida adulta, terão dificuldade com comandos de liderança. Para compreender a gravidade da rebeldia, precisamos observar como ela se manifestou ao longo da história bíblica. A primeira grande rebelião, descrita em Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Olha o que diz o texto. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por isso eu o lancei por terra. Fale comigo essa última frase aqui. Por isso eu o lancei por terra. Vamos lá. Sabe qual que é essa descrição aqui? É uma descrição que é atribuída à queda de Lúcifer. Na base do trono de Deus aconteceu a primeira rebelião, motivada por uma reivindicação de direitos iguais e um desejo egocêntrico, o ego, o orgulho de ser igual a Deus. Houve aqui uma queda de princípio de autoridade. Lúcifer, olhe para mim, era criatura, envaidecido. E o texto diz que por causa da sua formosura, por causa até de certa sabedoria, olha que coisa, ele quis ser igual a Deus e estabelecer junto ao trono de Deus um trono para si e receber reverência e adoração igual a Deus.
houve aqui uma quebra de princípio de autoridade. E foi aí que Lúcifer caiu. Existe um grande perigo, minha gente, quando alguém coloca no coração o ser maior do que o outro, ou competir com a autoridade já estabelecida. Além de não ser bíblico, é também rebeldia. Os que desejam grandeza e reconhecimento de forma inadequada, buscam isso pelos piores caminhos possíveis. Tem gente que, para alcançar aquilo que deseja, de reconhecimento, de fama e de chegar a uma posição, ela sobe nas costas de quem for necessário. Ela burla o que for preciso. Esse espírito de rebeldia começou bem longe aqui dessa posição geográfica que nós estamos. Isso começou no mundo espiritual, quando Lúcifer decidiu competir com Deus. A segunda grande rebelião, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam. Diga, o homem e a sua mulher se esconderam. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Essa foi a segunda grande rebelião. Se a primeira grande rebelião começou, digamos que no céu, a segunda grande rebelião começou no seio familiar. Quando Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, foram tentados, induzidos. Satanás entrou no Éden e colocou Adão e Eva contra Deus. Sabe o que Deus fez? Deus não tolerou a sua rebeldia e os colocou para fora do jardim. Não puderam continuar usufruindo das bênçãos preparadas para eles. Gente, a rebeldia nos priva do melhor que Deus tem para a nossa vida. A rebeldia nos tira do lugar da bênção. A rebeldia tira da gente aquilo que o Senhor preparou para nós. O rebelde não pode permanecer no lugar de regalias. As pessoas precisam sentir que toda rebelião tem perdas reais. Uma das definições teológicas de pecado é rebelião contra Deus. A rebeldia, meus irmãos, nos tira do lugar da bênção. A rebeldia nos faz perder aquilo que o Senhor preparou para nós. Bênçãos enormes são perdidas por causa da rebeldia. Deus não expulsou Adão e Eva do jardim apenas para castigá-los, mas para esclarecê-los de que ele não tem aliança com rebeldia. A rebeldia é um pecado terrível. E ao escolherem esse caminho, eles perderam a comunhão com o Criador. Porque a rebelião, a rebeldia nos faz isso. A rebelião nos tira a comunhão com Deus. Todavia, ainda lá no jardim, o Senhor alertou Adão e Eva que iria restaurar, reconciliar. Mas essa reconciliação depende totalmente da nossa submissão a Ele. A rebeldia só vai embora quando nos submetemos completamente a Deus. Todo aquele que rejeita a Deus, ele ainda permanece em rebeldia. A terceira grande rebelião, Deuteronômio capítulo 9, versículo 7. Lembrem-se, não esqueçam de como vocês irritaram o Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. A grande rebeldia, a terceira grande rebeldia, aconteceu na base de uma nação. Deus sempre alertou os israelitas em relação à rebeldia, mas eles não deram ouvidos. Sabe qual foi o resultado?
derrota para muitos inimigos, escravidão, exílio, governantes perversos e outros males. Sabe o que dizia João Calvino, que é um dos reformadores ligados à reforma protestante, que comemorará amanhã seus 508 anos? João Calvino dizia que quando Deus quer punir uma nação, dá para ela governantes ímpios e maus. Qualquer semelhança é mera coincidência ou profecia cumprida. Lamentavelmente, minha gente, nós fazemos parte de uma nação que a rebeldia faz parte da sua cultura. Você já viu falar no tal do jeitinho brasileiro? Sabe qual é o jeitinho brasileiro? Vou te falar. Nossa gente, com as exceções óbvias, ela se opõe àquilo que deveria ser feito de certo, desacatando autoridades, líderes e pais. Nós damos um jeito, gente, de querer burlar o que é certo para levar algum tipo de vantagem. Assim aconteceu com a nação escolhida por Deus. O mesmo alerta serve para nós. A rebeldia trouxe para Israel, olhe para mim, as piores catástrofes. Nem a rebeldia, nem os rebeldes devem ser tolerados ou poupados. Quarta rebelião. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Meu filho, você não vai ver a Bíblia dizer que Pedro cortou a orelha do soldado. É comum você ouvir alguém dizer, Pedro cortou a orelha do soldado. Não foi. Ele cortou a orelha do assistente, do sumo sacerdote. Sabe o que era isso aqui? Essa quarta rebelião começou na própria equipe de Jesus. Judas, um dos apóstolos, o traiu. Pedro, mesmo com os alertas de Cristo, se deixou usar pelos impulsos rebeldes e diante da prisão de Jesus, se revoltou e feriu com a espada o servo do sumo sacerdote. Pedro teve muitas dificuldades Pedro tinha muitas dificuldades em seguir o que era estabelecido para ele. Ele era indisciplinado, era impulsivo, agia no calor do momento, era revoltado. João, sabe aquele João? Olhe para mim. O João romântico que muita gente diz, muitas irmãs, eu já ouvi irmãs dizer isso. Olha, eu queria casar-me com um homem romântico igual João. Ninguém na Bíblia tem esse atributo de ser chamado de o discípulo do amor. Esse discípulo do amor chegou numa cidade para pregar um dia e as pessoas não o receberam. Ele chegou para Jesus e falou, manda cair fogo do céu lá e mata aquela turma toda. Um espírito de revolta terrível. Talvez, pela opressão do Império Romano, aqueles homens carregassem fortes traços de rebeldia. Agora eu lhe digo, se até mesmo os da equipe mais próxima de Jesus estavam sujeitos a isso, imagine as outras pessoas. Mas um dia Pedro decidiu remover a rebeldia da sua vida e seguir definitivamente os padrões do reino. Ele se humilhou, se arrependeu e foi restaurado, tornou-se um dos apóstolos mais importantes e cheio do Espírito Santo. Escute isso aqui, a transformação de Pedro nos mostra que a rebeldia não é o destino final, há um caminho de volta. Sabe como trilhar esse caminho de volta? A submissão, a obediência. Provérbios, capítulo 4,
Versículo 23. De tudo o que se pode guardar, guarde bem o seu, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. É importante você fazer uma economia financeira, é importante você guardar um dinheiro, não sei de que jeito aí, né? A pastora Sueli falou que talvez aplicar numa conta bancária, na poupança, não seja o melhor dos investimentos. Hoje há tantas outras opções. Investir na bolsa de valores, investir no mercado imobiliário, eu não sei. É importante guardar, mas o que o texto está dizendo aqui, que é melhor guardar. Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Estenda as suas mãos assim como quem recebe. Senhor, que o nosso coração esteja guardado em Ti. Livra, Senhor, o nosso coração de toda maldade, de todo sentimento pernicioso, de todo sentimento maligno. Guardamos, Senhor, o nosso coração na Sua presença. Diga: eu recebo essa palavra. Guarde o seu coração. A história de Lúcifer em busca da adoração não prosperou. Ele tentou persuadir os demais anjos de segui-lo e tomar o lugar de Deus, mas não deu certo. Em Isaías capítulo 14 diz que Satanás caiu do céu como se fosse um raio, tornando-se, no então era Lúcifer, e agora ele se tornou Satanás, esse ser desfigurado que nós chamamos de diabo ou de Satanás. Assim, meus irmãos, o espírito rebelde, da mesma forma que desfigurou Lúcifer e os anjos, transformando-os, assim o espírito rebelde também transfigura aqueles que o abraçam, que se identificam com o pai da rebeldia e com o pai da mentira. Não há rebeldia que não tenham suas raízes em Satanás, pois foi ele quem causou a primeira rebelião. Preste atenção, filho, todo rebelde tem a sua origem em Satanás. Agora, é preciso fazer aqui uma distinção. Não confunda posicionamento firme pelo que é certo com rebeldia. O rebelde, ele está em busca de alguma vantagem própria. Questionar erros, inclusive da liderança, e não tem a liderança que não seja inquestionável entre nós, seres humanos. Questionar erros com respeito, defender a verdade com humildade, buscar justiça com integridade, isso não é rebeldia. O rebelde, pelo contrário, ele busca vantagem própria e minar, acabar com a autoridade. O rebelde quer depor e não edificar. O rebelde, geralmente, ele não se opõe à figura que, no fundo é isso, não está se opondo à figura que ocupa o cargo de liderança, está se opondo ao princípio da liderança. Agora, olha como que a rebeldia transforma a pessoa. Observe que uma pessoa debaixo de revolta e de rebeldia fica realmente desfigurada. Seu rosto muda, a paz se vai, a pessoa parece transtornada. Foi o mesmo que aconteceu com Lúcifer. Mudaram de anjos para demônios, de arcanjo para diabo. A rebeldia, minha gente, inverte as coisas. De filhos de Deus, os filhos dos homens se tornaram filhos do maligno. De santos para pecadores, de inocentes para transgressores. A rebeldia é um espírito de revolta cuja origem é diabólica e que vai tomando conta do coração sem que o homem se dê conta. Se Satanás, gente, ousou confrontar
até mesmo Deus. Você imagina se ele não vai ter coragem de colocar você na parede com uma situação dessa? Você acha mesmo que ele vai poupar você? Sabe o que é contra isso? Apenas estar com a vida alinhada à palavra de Deus. Porque sem isso, nós estamos nesse caminho. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse que o nosso pecado nos transformou em inimigos de Deus. Sabe o que é isso? Rebeldes. Rebelião. Se você tem dificuldade com alguém liderando sobre você, se você tem dificuldade com comandos, se liderança te incomoda, se comandos te incomoda, se direção é um problema constante para a sua vida, retorne hoje mesmo o seu coração à palavra de Deus. Não deixe que o espírito de revolta se instale no seu coração, porque rebelião é pecado. E tem um texto no Antigo Testamento que diz que em um nível de comparação, a rebelião se equipara à feitiçaria. De tão sério que é isso. Eu termino aqui dizendo: Deus não tolera a rebelião, porque esta se opõe diretamente à sua natureza e autoridade. A rebelião, meus irmãos, carrega traços satânicos. A rebeldia vai muito além de questionamentos. Ela objetiva depor o princípio de autoridade, não meramente questionar eventuais erros da liderança. A rebeldia desmerece o posto da autoridade. Se você percebe sinais em você de rebeldia, revolta, tem problema com liderança, tem problemas com comando, tem problemas com figura de liderança, com pais, com maridos, com patrões. Percebe que esse negócio de patrão é um negócio cultural. Há um sentimento geral da população, e essa é uma herança maligna, de que o patrão é o opressor. O patrão é aquele que quer ver o funcionário mal e usufrui dele de uma forma abusiva. Isso é cultural. Sabe o que é isso? Isso é um espírito maligno plantado na sociedade. Se você percebe traços disso na sua vida, renuncie hoje toda raiz de rebeldia. Se você reconhece esse espírito em sua vida, saiba que há esperança. Pedro foi restaurado e você também pode ser. A submissão não é uma prisão, é uma proteção. Não é uma fraqueza, é sabedoria. Não é humilhação, é o caminho para a verdadeira prosperidade. Escolha hoje submissão ao Senhor e às autoridades que Ele estabeleceu sobre a sua vida. E nesse lugar haverá paz, crescimento e realização de propósitos. O solitário, Deus coloca ele numa família, há prosperidade e crescimento. Mas o rebelde, o seu caminho é no deserto e na escassez. Você pode ficar de pé comigo, por favor?